começar a gravar. Oi, pessoal! Boa tarde! Estamos começando um bate-papo super legal sobre adaptação na odontologia em tempos de Covid-19. Com a gente, a professora doutora Mary Caroline Scaldo e a professora Maristela Honório Caetano. Muito obrigada, meninas, por essa conversa. Maris, diga oi para a nossa audiência. Oi, gente, tudo bem? Estamos trabalhando no dia do trabalho, né? Vamos trabalhar um pouquinho. Pois é. No dia do trabalho dia do trabalhador. Vamos trabalhar, né, Maria? Né, Maristela? Claro, dia do trabalhador, afinal. Trabalhando em benefício da nossa odontologia, para ela ficar cada vez mais segura e cada vez mais linda como ela é. Acho que essa é a meta agora, né? A gente está passando por um momento em que todos os campos, todas as áreas do conhecimento estão tendo que se transformar, né? Isso não seria diferente com a odontologia, né? Então, nosso desafio é esse agora, é discutir um pouco o que fazer e como fazer para voltar a ativar a odontologia, né? A gente tem alguns artigos falando, né, que a odontologia vai passar por uma crise mundial sem precedentes, né? E essa crise econômica, ela vai afetar os profissionais de saúde, né, os dentistas, as equipes, também os usuários, né, que vão ter dificuldade, às vezes, ou de encontrar um profissional, ou quanto vão pagar por esse profissional. Então, tudo isso hoje é uma discussão muito premente, né, muito urgente, né? Acho que a gente começa falando um pouco sobre essas coisas, né? Eu não sei se o pessoal do YouTube já está assistindo, se a Andréa já dá o ok para a gente. Do Instagram, acho que ainda não, né? Acho que ela ainda vai... Eu não sei a diferença do Instagram. Eu estou controlando aqui, ainda não entrou. Do Insta, né? Do YouTube eu tive que fechar porque estava dando interferência. Porque tem um delayzinho, né? Entendi. E no YouTube não entra a tela com as três, entra cada uma. Que está falando é que entra. Tá. Entendi. A gente cada dia aprende uma coisa diferente, né? A tecnologia, quem não gostava, né, acabou tendo que aprender a gostar e aprender a usar a tecnologia para trabalhar. As professoras Maine e Fernanda têm Já abriu o Insta. As professoras Maine e Fernanda têm ajudado bastante os professores lá da faculdade, né, da USP, para se inteirar dessas tecnologias, né, especialmente a Maine, né, e todo mundo teve que se adaptar, principalmente os professores universitários, né, tiveram que se adaptar, e assim como a gente vai ter que se adaptar na nossa profissão também para poder voltar a trabalhar, né. Exato. A gente vai ter que reinventar, nós conseguimos reinventar a carreira acadêmica, né, reinventar a maneira de dar aula, e agora a gente vai ter que reinventar a maneira de clinicar também. Então, todo dia a gente reinventando. Uma coisa engraçada, né? Porque eu estava hoje na casa da minha mãe, a minha mãe tem 70 anos, né? Meu pai tem 80, e a minha mãe estava fazendo uma teleconsulta, né? Pelo Zoom. Então é super legal, né? Quem diria? A minha mãe tinha uma super dificuldade, aí aprendeu já antes da pandemia o Facebook, mas era isso que ela usava, o Face e o WhatsApp para falar com as netas, falar com os filhos, né? E aí hoje ela estava fazendo uma consulta, né? Via médico, uma teleconsulta. Então, assim, o mundo mudou. Acho que aquela coisa da aceleração digital, quanto tempo, ninguém sabia que era um vírus que ia fazer aceleração digital no mundo todo. Né? É verdade. Acelerou de um jeito aquilo que era tão difícil de convencer, né? Uma consulta, como fazer uma consulta sem ver o paciente, sem olhar, sem tocar, agora virou carne de vaca, né? E assim, não tem como imaginar, né? Agora não demorou 1 ano, 2 para implementar, não. Os convênios, o Sistema Único de Saúde implementou em 1 mês, né? As consultas, o teleatendimento, como você quiser chamar,
e já regulamentou as receitas online. Então, assim, foi tudo muito rápido, né? Se não fosse o Covid, isso demoraria muito mais. Então, é muito engraçado. Aí vê minha mãe lá, batendo maior papo com a médica, via um aplicativo, né, no celular, né? Então, o mundo está mudando mesmo. Nós vamos ter que pensar como mudar também, né? Como adaptar a odontologia para isso, né? É disso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Ó, tem bastante gente entrando. Ah, Mene, eu não consigo ver. Você não consegue abrir o Insta no celular? Deixa eu ver. Então, mas eu tô no Insta, mas eu não sei onde ver essas coisas, não. Abre o Unifesp. Stories, vê no Stories lá também, lá em cima acho que tá ao vivo. Ah, tem Stories. Tem, ou fica no Telesaúde mesmo. Publicações. O pessoal tá entrando? Tá entrando? Sim. Aí eles têm que se a gente entrar nele pelo computador, dá interferência, né? Porque a gente tá na interferência. Eles têm que falar de onde que são, né? A galera que está entrando aí, oi, gente. Oi, gente, sejam bem-vindos. Mari Lopes aqui. A gente começa. Mari Lopes? Mari Lopes. Oi, Mari. Mari Lopes. A Mari, a gente não dá nem tempo de ter saudade dela, de tanto que a gente fala com a Mari Lopes. Aqui na luta tentando. A gente não sabe mexer nesse direito, mas tudo bem. Eu não sei como fazer isso. Deixa eu ver se aqui mostra. Já temos Pindamonhangaba no ar. Ai. Muito bem. Boa tarde, Pindamonhangaba. São Paulo. Bem-vindos todos. Sejam bem-vindos. Estamos quase batendo 4 horas da tarde aí, né? Que é o horário que a gente era o horário correto, né? Uhum. Ah, eu achei, ao vivo, agora eu achei. No Instagram. Para vocês verem como a gente entendi, eu pelo menos, sou muito entendida. Dessas coisas. A Loane entrou, a Isabela. A Manu. A Manu sou eu, porque o meu Insta é da minha filha, né? Tudo, as crianças são assim mesmo. Eu não sei se coloca aí no Insta o link do streaming direto aqui para o Google Drive, quem não quiser acessar assim ou não. Pode ser. Né? Pode ser. Pegar aqui. É que quem entrou pelo Insta já vai fazendo as perguntas por lá, fica mais É mais fácil. A gente não consegue responder perguntas de 2 lugares ao mesmo tempo. Então, é melhor o pessoal acessar pelo Insta mesmo, a gente vai acompanhando aqui. Ah, tá bom. Tá bom. No Insta, quem tiver no streaming aqui do Google Meeting, quiser acessar pelo Insta, é o Insta do Telesaúde Unifesp, tudo junto, Telesaúde Unifesp. Aí vocês conseguem acessar por lá também. A gente está sendo transmitido, gente, também pelo YouTube, da Fernanda, aqui no Meet, em todo lugar. Isso. Gente, deu 4 horas, então. A gente vai começar a conversar com vocês sobre justamente esse momento que a gente está vivendo, né? A falta de paramentação para odontologia também, né? Como um todo. Queria apresentar para vocês as professoras que vão participar aqui com a gente. Professora Fernanda Carrer, professora das disciplinas de odontologia social da Faculdade de Odontologia da USP. A professora Maristela Caetano, professora de endo, como eu, e que tem muito a contribuir. De pediatria. A Maris ainda faz consultório, né? Então vai ser legal também ficar um pouco essa professora de saúde também.
porque, na verdade, a gente tem observado de forma muito clara, né, a dificuldade que os colegas estão tendo em relação à EPI, né, Mene? Isso aconteceu na época da AIDS, né? Peraí que caiu no Insta. Hã? Caiu. A Andréia caiu do Meet. Caiu do Meet? Essas lives... Tá falando que tá ao vivo. Então, mas aqui eu estou acompanhando no Insta. Você está acompanhando pelo Insta também? Do Insta agora que caiu, porque como eu não entendo nada, né? Eu estava quieta achando que estava certo. Ela caiu. O Insta é muito instável, né? É por isso que ele chama Insta. Não é, eu acho que tem um número grande também de lives acontecendo, né? Pode ser. Instagram, acho que talvez não estivesse preparado para tudo isso, né? Mas no YouTube, vocês viram? Tá continuando, né? Eu não vi, porque se eu abrir aqui vai dar... Deixa eu ver se eu consigo abrir. Eu abro sem som, vamos ver se ele deixa entrar. Deu certo? Tá certo. Tá ao vivo? A Andréia está com a câmera e o microfone abertos aqui, Andréia. Pelo Instagram. É isso? Nós... aqui na reunião, a Andréia, eu estou vendo ela aqui. Isso. Agora ela entrou de volta. Agora voltou no Insta. Mas ela tá travada, parece. Ela tem que fechar a câmera dela aqui na reunião, né? Você pode fechar, Pedro. Pronto. Achou? Voltamos para o Instagram, voltamos. Voltou. Ótimo. Então vamos começar a conversar. Muito obrigada, gente, de vocês estarem aqui com a gente hoje para conversar sobre esse assunto, que é um assunto que nos preocupa, né? Como cirurgiões dentistas, como é que a gente vai administrar esse momento da nossa profissão que a gente tem falta de EPI no mercado, né? E a fala da Fernanda é bem importante, que a Maristela, ela é profissional, tem consultório, ela atende mesmo o paciente, nós somos professoras as três, mas a Maris ainda atende em consultório. Então, essa realidade afeta mesmo todo o nosso cenário, né? Como é que a gente vai fazer, o que a gente vai usar de alternativas, o que a gente pode ou não esterilizar para reutilizar no nosso espaço. Obrigada, Kel. E vocês podem ir fazendo as suas perguntas pelo Insta, que a gente está conectado, vai coletando as perguntas e vai conversando, tá bom? Hoje a gente já estava conversando um pouquinho antes de começar, né, sobre os equipamentos de proteção respiratória. Na verdade, eles são um caso à parte dentro do contexto de proteção do profissional e bastante importante. Mas antes da gente começar, eu queria colocar para vocês uma frase que ontem a gente colocou, foi bastante importante, muita gente escreveu para falar sobre isso, que é o seguinte: nada disso inviabiliza a odontologia. Se nós utilizarmos a proteção correta, a nossa saúde vai estar protegida, nós certamente vamos proteger a saúde do nosso paciente e nós vamos continuar a produzir sorrisos, mesmo que esses sorrisos fiquem escondidos pelas máscaras. Não é? Quase. Eu acho que é importante, né, Mene? Porque, assim, quando a pandemia chegou no Brasil, foi necessário se tomar uma decisão urgente, que era a seguinte: estava chegando um vírus de proporções muito grandes e que também a gente não conseguia medir exatamente como seria no Brasil. A gente já sabia de antemão que ia ter uma falta de EPIs para os sistemas de saúde, né? E que a gente precisava, então, preservar tanto os EPIs e também a força de trabalho dos sistemas de saúde, isso ao redor do mundo. Então, inicialmente, se toma a decisão: olha, vamos parar a odontologia,
porque ela gasta muito EPI, né? É muita coisa, a gente, a cada paciente troca luva, troca máscara, então isso tudo era muito caro, e também se sabia que a via de transmissão do vírus era por aerossol, por saliva, e que, portanto, o dentista ia estar muito exposto. Isso, num primeiro momento, foi muito importante para a gente garantir EPI para os sistemas de saúde e garantir uma reflexão da odontologia de como se comportar diante desse vírus. Hoje, a gente já conhece um pouco mais o vírus, a gente já sabe que nós não vamos ter uma vacina e um tratamento para agora, então a gente precisa pensar em como retomar para deixar essa odontologia viável de novo. Exato. Precisou num momento dessa tomada de decisão, de parar tudo, a gente não sabe como a gente está lidando, né? Mas agora é preciso que a gente retome com responsabilidade, entendendo que a gente não volta mais ao que a gente era em janeiro de 2020, não, a odontologia não vai ser a mesma, mas ela é viável, desde que a gente repense, como a gente estava conversando antes de entrar no ar, né? A época da AIDS foi a mesma coisa. Os dentistas não usavam luva, não usavam máscara, não usavam nada, né? E como foi... E a gente aprendeu como fazer, né? Como se proteger dessas infecções na época, e a gente teve que se adaptar. Isso, e é isso de novo que está acontecendo. E é isso de novo. Uma evolução, né, de biossegurança para o mundo todo, para todos os profissionais de saúde, e a odontologia também, né? Então, hoje a gente está vivendo ainda a fase aguda da pandemia, e que você tem uma dificuldade muito grande com a EPI. Mas isso passa, né? A indústria se organiza, a sociedade se organiza, e a oferta vai voltar. Enquanto isso, o que fazer? Então, a gente tem várias perguntas, né? O que fazer agora, diante dessa falta de EPI no mercado, e depois as condições ideais também, né, Mênia? Acho que são duas coisas para a gente discutir aqui, né? Exatamente, porque agora nós estamos vivendo uma situação, é um cenário, está faltando EPI neste momento. Neste momento, o que faremos para dar viabilidade e sequência à nossa atividade? E aí, quando tudo regularizar, bom, tá bom. E quais as novas condições que a gente vai adotar nos nossos atendimentos diários, né? E é muito engraçado, porque as pessoas acham que alguma coisa mudou. Na verdade, o que mudou foi que a gente se conscientizou da necessidade de cuidado que a gente precisa ter, né, com a nossa saúde. Se você quer, olha, essa frase da Fernanda é super importante. No HIV, a gente já tinha estabelecido o seguinte: nós temos que tratar as pessoas como se todos fossem contaminados e infectados. E a partir disso... A gente aprendeu na época, a primeira coisa que a gente aprendeu, né? Não é? Foi, nossa, todo mundo... Na época também, né? Logo depois de graduada, surgiu uma infecção que ninguém sabia o que era, ninguém sabia de onde vinha, né? Exatamente. De novo, a mesma situação. No H1N1, foi a mesma discussão outra vez, né? E aí a gente devia ter aprendido a lavar a mão. Nós não aprendemos a lavar as mãos. Nós não aprendemos a lavar as mãos, não aprendemos a usar o álcool 70, e aí a gente vem... A gente não aprendeu a lidar com esses vírus respiratórios, né? Na verdade, o mundo já passou pela MERS, pela SARS, pela H1N1, e a gente não aprendeu a lidar com vírus que são de spread, né? De veiculação pelo ar, pelas gotículas, né? Também, as 3 últimos vírus, o controle foi mais fácil, né? O H1N1 é uma influenza, então sabia-se como fazer vacina, e logo apareceu o Tamiflu. A MERS e a SARS ficaram muito lá na Ásia, e aí, portanto, chegou menos aqui, né, na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina. Mas agora a gente tem um vírus que ele se espalhou mundialmente, e a gente não... E esse não vai ser o último, né? Acho que a gente precisa entender isso, não vai ser o último. Não é que daqui Exatamente. a gente tem uma vacina e ok, voltamos à nossa vida sem máscara, sem óculos de proteção direito, né? Aqueles óculos de gatinho que não protege nada, que é só bonito de ver. A gente não vai mais voltar a isso, a gente sabe disso, os vírus estão aí. Então, o que a gente precisa fazer? Estabelecer protocolos seguros de atendimento para a gente e para os nossos usuários. Né? Não precisamos esperar aparecer a próxima pandemia para, de novo, fazer uma live para discutir isso, né, Meire? Por favor, né? É isso, assim.
esse vírus, se ele não mudar o nosso modo de pensar, de agir, de consumo, né? Eu acho que o mundo vai passar por muitos... E eu acho que o principal também, Fê, é que embora a gente se preocupe em fazer protocolos, em ler tudo o que está acontecendo por aí, nada está totalmente estabelecido ainda, né? Isso. Então, essa dispersão dos aerosóis, o quanto tempo isso fica, o quanto tempo não fica, o que a gente tem que fazer. Então, o que a gente tem que procurar? O que nós podemos fazer de melhor agora? Exatamente. Eu acho que esse é o caminho, porque algumas perguntas ninguém tem a resposta ainda, nem nós, nem ninguém do mundo. O que eu vejo de diferente dessa vez, né, disso que a gente está passando, é que a informação chega muito rápido. Exato. Quando isso aconteceu com a AIDS, até a informação chegar, até a informação confiável, correta chegar, demorava demais. Né? E agora a gente tem acesso à informação muito rápido. Não sei, tem a parte boa e tem a ruim também, né? Porque chega muita informação ruim. Exatamente. Então, eu acho que é muito fácil, mas também há informações de má qualidade ou de má intenção que faz com que as pessoas tomem a atitude errada, equivocada, né? Então, o que a gente quer conversar aqui um pouquinho é o que nós temos de confiável até agora, né? E o que a gente pode fazer para poder voltar, né, exercer nossa função de segurança. A gente preparou uma apresentaçãozinha para o Esquenta, né, Mari? Né? Manda ver, Fê. A gente pode colocar a apresentação só para a gente começar uma discussão. E aí, enquanto isso, vão vindo as perguntas. Algumas perguntas vieram antes, né, já. E o que fazer, então, né? Então, a gente fez uma provocação, né? O que fazer quando faltam EPIs no mercado. Né? Então, o dentista quer voltar a atender, mas não tem EPI no mercado, né? O nosso grupo do Telesaúde Redes Unifesp, da Teleodontologia da FOUSP. E aí eu botei essa foto, né, de provocação, né? Encontre os erros. São tantos erros. Meu Deus! Eu acho que vocês podem começar, né? É tanto erro, só por Deus, né? A menina não tá de óculos, um paciente avental de tecido, outro, avental de pano. Tenho certeza que as bolsas desses pacientes estão tudo aqui junto na sala, que vieram da rua, que vieram do ônibus, né? É tanta coisa ruim, né? Que aí eu botei de provocação para a gente encontrar os erros, né? Vão ser mais de 7, né? Acho que a primeira característica importante desse vírus que a gente estava falando é a alta capacidade que ele tem de transmissão. Né? Então, a gente sabe que as gotículas, o spray, a saliva são um grande veículo de contaminação. Tem pesquisa que fala, né, de uma infecção fecal-oral, mas isso ainda não tem evidências seguras, mas de que a transmissão é por gotícula, a gente já sabe. Então, você tanto pode tossir na cara do paciente, na cara da outra pessoa, né, e colocar ali já o vírus em contato com a mucosa do outro, ou você cai a gotícula na superfície, o outro encosta a mão ali, encosta a mão no olho, na boca, no nariz, e ele se contamina. Isso é o que a gente sabe hoje, né? Uma outra característica importante desse vírus é o tempo de incubação. A H1N1, já de 24 a 48 horas da infecção, o paciente já começa com sintomas. A SARS-CoV-2, você pode ficar sintomático normalmente de 5 a 6 dias, mas tem papers falando em 14 dias. E tem um paper em especial que fala 24 dias de assintomático. Então, você fica muito tempo com o vírus, transmitindo, mas sem nenhum sintoma. Então, até manifestar. Característica muito importante desse vírus é o tempo de incubação dele e o tempo que você fica assintomático, né? Outra característica importante é a persistência desse vírus nas superfícies, né? Então, tem um paper da JHI que fala que ele pode ficar no plástico e no papel de 4 a 5 dias. Né? Então, de novo, é muito difícil você limpar os ambientes, né? Por conta... Exato. Esse é o nosso maior desafio, né? Aí eu coloquei essa foto aqui, né, dos colegas da Coreia do Sul e como eles estão se paramentando. Não fica nenhum pedaço de pele para fora, né? Eles estão completamente cobertos.
e usando 3 camadas de EPI, né? E aí, esses colegas aqui do Amapá falando, né, que para continuarmos aqui por você, o Amapá precisa de EPIs, leitos e de mais profissionais. Então, realmente, essa questão do EPI, ela é hoje crucial. Nós não vamos dar conta dessa demanda toda de tratar desses pacientes se a gente não tiver equipamento de proteção individual e barreira, né? E essa aqui é a doutora Maristela. Maristela para opções festivas e Maristela para opções profissionais. Né? Então, assim, como é difícil se paramentar, como é difícil enxergar, né, Maristela, com tanta EPI. Né? E ainda... Não, deixa essa foto dela, Fer, para a gente explorar. Gente. Tá muito boa. Tá muito boa. Então, peraí, que eu vou voltar à apresentação. Se é para a pessoa passar mico, não sendo eu, ótimo. Então, deixa mais... Não, é importante, porque, olha, ela já tem algumas características para a gente explorar aqui, para conversar sobre EPI. Olha só, a viseira que a Maristela está usando, ela é vedada completamente na parte da testa, ela não tem espaço. Isso para nós é fundamental, porque nós produzimos aerossol. Aerossol não respeita espaço aberto. Então, essa questão do tem espaço aberto, ele vai se assentar por ali e vai entrar no óculos, não tem jeito. E tem trabalhos mostrando a facilidade, a rapidez com que esse vírus alcança o organismo humano por meio da mucosa de olho, né? Então, até aí dá para falar o que está errado também, né? O óculos, sim. O óculos, eu ia chegar lá. Não fecha ali do lado, né? E o brinco, que não devia estar aí nessa foto também, né? Exatamente. O óculos, para nós, hoje, é fundamental que ele seja vedado, tipo óculos de nadador, né? Tem uns maiores, com vedação ao redor dele. Esse é o óculos ideal. De mergulhador, de mergulhador, né? Isso. Tem alguns óculos de proteção mesmo, que também são fechados do lado, né? Que também são... Aí são os desafios, né? Você precisa ter uma viseira que suporte o óculos de grau do dentista, mais esse óculos grandão e a viseira de proteção. Alguns desses face shield não deixam que você coloque lupa, por exemplo. Então, ele tem que ter uma distância para quem trabalha de lupa, né? Alguns você não tem essa distância na frente para você poder usar a lupa, usar um óculos, né, adequado aí. Tem outro desafio para gente, quem faz canal e usa microscópio também. Outro desafio, né? Nós vamos ter que repensar tudo isso. Outra questão é o N95, que é um respirador. Ele tem gramatura adequada, justamente ele protege 95% daquilo que está sendo mantido como aerossol. E aqui tem um professor, um colega, Celso Ribeiro, falando que o aerossol vai entrar pelas laterais e pela parte inferior. Isso que a gente está falando, né? Exato. Aí, que tem que ter o óculos fechado do lado e ele vai entrar pela lateral também. Mesmo que você, com a viseira, quando você abaixar, e ele protege a parte anterior do colo e do pescoço, na verdade, a parte posterior está todinha aberta, o spray assentou ali. Então, nós temos que prestar atenção nisso. Tem que ser aquele avental que tem gola. Gola padre, né? Uma gola alta, padre. Agora, né, Mene? Porque o desafio está sendo encontrar esses EPIs, né? Exato. Com gramatura adequada. Então, é difícil, né? A gente entende que é um momento que o EPI está em falta, né? A gente estava, essa semana, conversando com os responsáveis lá pela clínica odontológica da Faculdade de Odontologia da USP, e o cara estava falando, né? O coordenador lá financeiro, eles pagavam R$1,20 uma máscara N95, tá 12, 13 reais, e você não encontra no mercado. Né? Você não encontra viseira no mercado, custa R$100 uma viseira, R$200, e ela não é adequada. Então, a gente está vivendo este momento, né, de entender o que é ideal e entender o que
as pessoas estão fazendo porque é possível, né? Sim, exatamente. E aí a Tem gente pergunta aqui de como usar o óculos de grau, né? Então, ou a gente coloca o óculos de proteção por cima do óculos de grau, ou a gente tem como fazer o óculos de proteção com grau. Exato. Tem alguns óculos de proteção que você já manda fazer ele com grau, e aí você não precisa dos dois óculos, né? E essas viseiras grandonas aqui, né, esses óculos grandões, eles acabam em óculos. É claro que você vai ter que ter um óculos pequeno, né, adequado. Um óculos para depois poder pôr o outro por cima. Tem que, na hora de escolher até o tipo de armação, escolher uma armação que seja compatível com a armação. Lembrando que a membrana ocular é permeável ao vírus. Isso já Sim, tem bastante. exatamente. E Bem permeável. Segura de que é permeável. Então, a gente precisa proteger os olhos, né? Um professor, que agora eu quero falar o nome dele, mas eu não me lembro, que foi lá na USP no último mês que a gente estava lá, ele sugeriu o uso de óculos de natação, né, Mene? Que ele é bem... Exato. É o Ricardo, né? Então, essa é uma possibilidade. Estou falando que o som está baixo aqui, que a gente fala mais próximo do microfone. Deixa eu colocar mais alto, fica melhor. Melhorou, Celso? Você vai falando para a gente, tá bom? Então, o Celso falou que não adianta a viseira ser lacrada na parte superior. Estão me ouvindo? É verdade. Sim. Mas o que a gente vai escolher nesse momento é o que melhor estiver lacrado e o que for possível que se encontrar no mercado, né? Então, a gente só está fazendo uma avaliação dessa foto, por exemplo, quais seriam as coisas que a gente poderia melhorar e quais são as que são efetivamente ideais para a gente usar. Uhum. Eu acho que isso é importante, né? E aí, como alguns colegas sugeriram também, né? Terminou de atender, tem que tomar banho, porque é o que você falou, aqui atrás está aberto. Exato. Então, assim, a gente tem que saber, nós estamos contaminados, né? É impossível, com essa proteção aí, a proteção que vai proteger toda a nossa pele é aquela da Coreia do Sul, né? E ser trocada a cada paciente. Você não está usando, você tem que entender os limites da barreira que você está usando. Então, você sabe esse limite e tirou tudo, tomando muito cuidado com para você não se contaminar na hora de desparamentação, né? Porque você remove o óculos, já coça o olho ali, pronto, acabou. Aquele óculos estava cheio de vírus, você já coçou o olho, você já botou a mão, né? Tem pesquisa mostrando que até aqui a região inferior, né, da pálpebra seria permeável esse vírus. Então, tirar tudo, lavar muito mão, tirar tudo e depois tomar um banho, não tem outro jeito, né? Acho que nesse momento, a não ser que a pessoa tenha acesso a esses EPIs, tipo Coreia do Sul, da 3M, a pessoa tem que entender que a hora que você fez, e evitar spray também, né, Mene? Acho que outra coisa, sim, né, exatamente. Faltar hoje aqui, né? Procurar procedimentos neste momento que não façam spray, né? Então, tem colegas atendendo, né, no Camargo, por exemplo, eles estão optando por usar baixa rotação, usar uma seringa para irrigar. Para irrigar, né, para molhar. Ter o acesso sem aquele spray da alta rotação, né? Então, neste momento, optar por procedimentos com menos spray, né? O ART, por exemplo, que é um procedimento que eu acho que, neste momento de pandemia, ele é muito adequado. Eu tenho a impressão de que o ART ele vai viabilizar um pouco essa odontologia viável, ela vai ser muito feita neste momento com o ART, com um instrumento manual, né? Então, eu acho que isso também é uma coisa importante para a gente lembrar, né? Uma das perguntas enviadas pelo WhatsApp... Isso, eu ia falar isso agora nas perguntas. Foi se a gente pode usar, por exemplo, gorro, avental, máscara, se poderia ser lavado para ser reutilizado. E aí eu queria colocar aqui, na verdade, quando você lava esse material, que ele deveria ser impermeável, você torna o poro desse tecido mais, aumenta esse poro, ele abre
mais. E então você perde a qualidade de proteção que aquilo te dava. Então do não TNT, é ideal. Né? A gente tá falando Exato, do do TNT. Então, gorro, máscara, avental não devem ser lavados de forma nenhuma. Não dá para a gente reutilizar. Bom, de forma nenhuma em termos. Quando você não tem, aí você vai ter que lançar mão de outras medidas. O que você pode fazer para melhorar a qualidade e manter esse equipamento de proteção? Você pode usar mais uma barreira por sobre ele que possa ser descartada, que seja barata, que seja facilmente descartada, facilmente desparamentada, né? Que era a Maristela teve o cuidado de falar do que a Fernanda estava alertando, sobre a desparamentação. Muitos dos profissionais de saúde que a gente perdeu nessa pandemia, eles foram contaminados no momento da desparamentação, né? Está registrado nos artigos, inclusive. Então, para a gente tomar bastante cuidado. O que a gente pode fazer? Olha, não tem avental no mercado. O avental que a gente tem é muito pouco, não dá para a gente fazer o uso direto, trocar o quanto é necessário. O que a gente pode fazer? A gente pode optar por usar uma barreira mais barata por cima do avental, quer dizer, você está paramentado, você está água resguardado, e aí você vai usar mais uma barreira por sobre ele, que foi o segredo da Coreia do Sul. Eles ganharam porque eles usaram paramentação tripla. Então, você ganha em qualidade de proteção e também reutiliza as paramentações mais internas, porque elas estão resguardadas da contaminação, né? O que a gente podia usar? Um avental desse plástico de cabeleireiro, que tem a manga comprida, que possa vedar totalmente o avental que a gente está usando. Então, você resguarda esse avental para um novo uso. Ó, Mene, eu estou colocando aqui a foto, né, desse saco plástico aqui. Esse grupo é da Inglaterra, né? Eles têm usado saco tanto na cabeça quanto no corpo. Não sei se dá para vocês verem. Uhum. Dá sim, Fê. Então, é uma possibilidade, né? E aí você descarta este avental de plástico aqui, né? E aí o que você tem por baixo está guardado, né? Isso se a gente não tem, porque o nosso assunto hoje é justamente esse, né? E não tem, e aí, né? Não tem, como é que a gente faz, né? Isso protegeria o avental, no caso, né? Pois é. O gorro é descartável mesmo, como a Mene falou, não dá para lavar, para autoclavar, para usar de novo, né? Mas aqui, de novo, uma foto, estou passando outra cobrindo a cabeça e tudo, né? Da Inglaterra também, eles cobrindo com saco plástico, tá vendo? Tem um saco cinza aqui que cobre o corpo e o rosa cobrindo. Então, assim, nós estamos, acho que a gente precisa compreender isso, né? Assim, é um momento de guerra, né? Exatamente. Hoje não tem como a gente trabalhar a pandemia, a Covid-19, do ponto de vista individual. Eu com o meu problema no consultório ou com o meu problema lá na minha OBS. Hoje o problema é mundial. E nós vamos precisar combater esse vírus a despeito de não ter as condições ideais. Né? Então, as pessoas estão encontrando alternativas. Vai ser para sempre? Claro que não. Isso vai passar, pessoal. Mas nesse momento, a gente precisa entender isso. Exato. Não, e assim, é uma solução. O Reino Unido encontrou uma solução, porque para eles, olha só que interessante, lá é uma ilha, tudo que vai do continente encarece demais, é um recurso muito caro. E então eles encontraram uma solução usando saco de lixo, que é um material barato para você descartar, tranquilo, não vai te aumentar custo tão alto assim, dá para você fazer a proteção com qualidade e não aumenta tão grandemente o seu custo. A gente ainda tem aquela vestimenta de cabeleireiro que é grande o suficiente, tem que ser grande, tem que cobrir tudo, tem que estar vestido o paciente, tem que estar vestido a gente, né? E aí você aumenta o número de usos do EPI que você tem, porque você não tem muito no mercado nesse momento, né? E a alternativa para o gorro também a gente tem. A Manu, ela sempre aparece em todas as lives, aulas da manhã. Se ela não aparece, alguma coisa, tá doente. Eu já vou lá para acontecer alguma coisa, né? Já foi. Oi, Manu. É o Easter egg, né, Manu? Oi, gente, bom dia. Oi, Manu.
Boa tarde, Manu. Boa tarde. Um beijo. Tá, tchau. Manu. Eu sou legal, tá? Tchau, tá bom. Tá bom. Isso é gente. Uma outra preocupação, assim, de muita gente é o respirador, né, Mimi? São as máscaras. Quando que eu uso a máscara cirúrgica? Quando que ela é suficiente? Quando ela não é suficiente? Eu tenho que usar o respirador, que é o N95 ou o PFF2. Isso, PFF2, e tem que usar com válvula ou é sem válvula? Eu posso usar quantas vezes? Eu posso reutilizar? Eu acho que isso tem sido uma questão frequente, né? Sim. Inclusive, tem trabalhos começando a ser feitos sobre isso também, né? Ainda são muito incipientes, tem pouco estudo ainda, mas estão se procurando alternativas justamente para a falta de EPI, porque todo mundo está faltando. Porque se estivesse sobrando por aí, ninguém se preocuparia com isso, né? Exato. A gente comprava, jogava fora e tudo bem. A quantidade de EPI hoje, Maris, nos hospitais, que é o problema. Porque estão ditando as normas de biossegurança. Sim, exato. Se você tem, por exemplo, mais N95, aí você pode dizer, olha, pode usar, descartar no final do dia. Quando está faltando, então tem um hospital pedindo para usar por 14 dias a mesma N95 profissional. Isso não é o ideal, né? Então, se você entrar na bula da 3M, da máscara N95, eles vão falar que é descartável. E por que a gente não sabe, na verdade, qual é a eficiência dela? Porque nunca se investiu em pesquisa, a indústria nunca precisou reutilizar. Nunca precisou fazer isso, né? Exatamente. Então, hoje, se você entrar nas normas da vigilância, nas normas da Anvisa, eles falam que o uso deve ser único, mas que em tempos de falta de EPI, você pode reutilizar, seguindo alguns critérios. Desde que você use sempre a sua máscara. Então, não é a máscara do povo, né? Que você pega lá. Não. É reutilizar para você mesmo. Exatamente. Você vai tirar ela pelo fio, vai colocar um papel num envelope, e na hora de reutilizar, de colocar de novo a mesma coisa, tomando todo cuidado para não se contaminar. Alguns têm sugerido de botar um papel filtro, né? Ou um papel de limpar a mão mesmo, dentro da máscara, porque o grande problema, a Mene já falou isso, é a questão da umidade, que a hora que você deixa essa máscara ou o avental, seja o que for, úmido, você diminui aumenta a permeabilidade do tecido, né? E aí você diminui a capacidade de filtrar. Esse reutilizar é desde que ela não tenha umidade. Né? Desde que não tenha recebido aerossol, não tenha recebido umidade. E aí sim você pode reutilizar dessa forma, né? Para você mesmo usar. Tem uma colega que contou para a gente que no hospital que ela trabalha, eles estavam sugerindo que secasse com um secador de cabelo. Eu falei, é uma temeridade, né? Porque porque aí você espalha todo... né? Foi isso que eu... De você pegar um secador de cabelo... É brilhante. Vírus, né? Pois é. Então, imagina que maluquice. Então, assim, tem umas coisas que não pode, eu acho que não pode. O que você pode, é o que eu acho que a Mene até ia falar agora ainda, de colocar máscara cirúrgica por cima do respirador. Então, né? Quando a gente enfrentou H1N1, uma indicação do epidemiologista da USP foi justamente de aumentar a vida útil dela usando a máscara cirúrgica por sobre ela, porque daí a umidade fica retida na cirúrgica e você descarta a cirúrgica a cada atendimento, mantém a N95. A N95, ela vai ter que ser descartada se ela sofrer qualquer dano. Danificou o apoio, a pinça no nariz, ou qualquer parte da sua fibra, você tem que descartar, não tem jeito. Mas se você utilizar a máscara cirúrgica por sobre ela e fizer a remoção adequada pela orelha, por trás da orelha, justamente você mantém. Uma indicação que a gente encontra na literatura é até se você puder deixá-la no sol para que ela seque, porque daí você tem uma condição de calor também que mata o que tiver ali de micro-organismo, né? Bem interessante. Tem um trabalho da UFSCar, que até estava conversando com as professoras, a UFSCar lançou uma câmara de esterilização de N95 por vácuo e ozônio.
ele faz vácuo na câmara e daí ele lança 7 ciclos de ozônio e ele conseguiu provar que em 4 ciclos ele já conseguia a esterilização desse equipamento de proteção respiratória, mas ele achou por bem que ficasse em 7 ciclos para ter a completa esterilização desse equipamento. Mas isso vai ser para ambiente hospitalar ou ambulatório, é uma coisa grande. Ainda não tem um equipamento desse para um consultório, como é o nosso caso, né? Um consultório único que você tem, a gente ainda não tem essa possibilidade. Então, o que a literatura dá respaldo para a gente é colocar no sol para que ela seque e também faça um trabalho do calor, desnaturar a proteína lá do bandido do vírus, né? E aí a gente põe dentro desse saquinho de papel que a Fernanda colocou e faz o resguardo disso. Tem algumas pessoas que... Põe a data, põe o nome do profissional, para não haver problema de eu pegar a máscara da May, a mãe não pegar a máscara da Maristela. E é que, assim, esse tempo ele tem que ser o menor possível. Conforme a gente for tendo EPI, a gente precisa trabalhar nas condições ideais. De aí a conversa muda, né? Quando a gente tem... A 3M fala, né, a N95, a bula da 3M fala que você pode usar por 8 horas contínuas ou intermitentes. Então, uma máscara ela aguenta 8 horas ali sendo usada. Mas que em tempos de pandemia isso tem aumentado muito. E é um outro aprendizado para a gente trabalhar com essas máscaras, porque é sufocante, né? A mesma maneira que a gente aprendeu a trabalhar com máscara, com luva, né, com todo o EPI, que a odontologia já tem essa preocupação maior, né, que outras áreas até da saúde que não tenham tanto essa preocupação com EPI, como fisioterapia, por exemplo. Hoje os fisioterapeutas têm que se preocupar da mesma maneira que a gente, e eles não tinham essa preocupação, né, a gente não está falando só da odontologia, e a gente já aprendeu isso, né, com outras infecções, conforme a Fernanda falou, mas é bem sufocante, né, é bem difícil no começo. Mas e ela machuca, né? Machuca, sim. Mas a gente se habitua também, viu, gente? A gente não morre, não. A gente se habitua, né? É verdade. E é o que a Fernanda falou, isso uma hora vai passar, mas a gente tem que, né, se proteger e proteger os nossos pacientes da melhor maneira possível. Exato. E alguém aqui, acho que no começo, chegou a fazer uma pergunta sobre como orientar o paciente, né? Sim, foi, a Kel. Ao consultório. Isso é uma questão importante também que tem sido discutida nas câmaras técnicas, né, do Conselho, sim. E um grupo de estudos do Conselho, que a professora Fernanda e a professora Mene fazem parte, aí que em breve vai sair, né, semana que vem. E aí na semana que vem, estamos dando já spoiler aqui, na semana que vem vai sair o manual do Conselho, que foi feito a muitas mãos, né, não foi feito nem a 2 nem a 4, foi feito a muitas mãos e muitas cabeças, né, pensando... Mas, o que você está falando é super importante, porque às vezes a pessoa veio de ônibus, passou no mercado, na padaria, na farmácia, e ele vai para o consultório. Já com 52 sacolas, mais a bolsa, mais a mochila com notebook, e uma criança com sacola, né? Mas então, isso já começa, Fê, de quando a gente vai agendar essa consulta que a gente está atendendo, de urgência, emergência, né? Isso. Como é que a gente vai... A gente já manda no recadinho do WhatsApp agora, para os pacientes que a gente está atendendo, que é para vir só uma pessoa, que não é para trazer sacolas, bolsas, né? Que quando chegar, a gente fornece, tem saquinho, né? Que eles podem colocar o celular ou colocar essa bolsa dentro, e só abrir na hora que ele vai embora, depois, para não deixar essa bolsa na recepção onde sua funcionária está lá também, que ela também tem que estar protegida, que ficou no chão do carro, é óbvio que ficou na rua, no ônibus, em qualquer lugar, que não fique dentro do seu consultório, né? Exato. E celular, então, muito paciente chega com o celular na mão e entrega para você. Ou coloca, às vezes, no teu kart. Tem gente que tira o celular do bolso e coloca ali, né? Então, tudo isso vai ter que ser avisado o paciente justamente por essa fala da live. Manda para o WhatsApp, manda pelo WhatsApp. Se você tiver febre, se tiver esses sintomas, tal, reagende sua consulta. A gente tem esse questionário de risco na recepção do consultório também. A gente tem feito, né? 4, 5 perguntinhas ali rápidas, né, antes da gente fazer o atendimento, porque além da gente se proteger, nós estamos falando muito da proteção do profissional, né, nós temos que proteger todo mundo que trabalha no consultório, né, a recepcionista,
auxiliar, todo mundo que trabalha lá. Então, agora tem cartazes enormes, por favor, lave as mãos assim que chegar. Aí, né, a pessoa já chega, o cartaz é tão grande que ela não tem coragem de não ir lavar a mão. E a gente orienta a recepcionista, fala, se a pessoa não for, não fique intimidada de falar para ele ir. Né? Pode falar para ele ir. No manual do conselho, está aconselhado até que a gente ligue mesmo, ou a pessoa de atendimento faça a ligação para o paciente uma hora antes para perguntar como é que você está se sentindo, quais são o que você tá com febre, não tá, espirrei, não espirrei, para a gente até fazer um encaminhamento. Olha, você tem que se dirigir para o médico, não vamos fazer a consulta hoje, fique em casa, não é urgência, então fique em casa, vai para o médico, vamos dar um repouso aí depois a gente toma o curso do seu tratamento. Esses cuidados são coisas que a gente não pensava, né? E agora a gente tem que pensar, e até essa semana eu atendi uma urgência, a paciente chegou, falaram para mim não trazer sacola, para mim não vir com ninguém, para eu vir sozinha, então eu vim, né? Falei, isso, mas falaram por você mesmo, pela gente. Eles estão aprendendo, né? Que é uma nova maneira de você controlar. Eu lembro da raiva que meu pai ficava da dentista, da nossa dentista, ela era endodontista. Quando ela começou a usar luva. Eu era pequena, mas eu me lembro da raiva do meu pai. Acho que eu sou porco? Não vai botar a mão na minha boca com luva? Não sei o que, né? Meu pai ficou bravo, porque assim, Uma outra coisa que a gente tem feito, a gente, como quem faz odontopediatria, sempre gosta de ter brinquedinhos lá fora, no consultório e tudo mais. Não tem mais nada disso na nossa sala de espera. Não tem mais brinquedo para as crianças, não tem mais revista, jornal. Nós já tiramos tudo isso, é só TV e Wi-Fi que você pode usar. Não tem mais nada disso na sala de espera. Isso. Então, a gente tinha... Balinha! Pediatras, dentista... Fazia minha gente, por favor, hein, minha gente? As odontopediatras que usavam fantasia, lembra de princesa? Ai, não pode. Não pode. Não, bala, bomboniere com balinha no consultório, que já era um absurdo no dentista, não pode. Esse tipo nada de coisa que seja de uso comum. Isso, o que é de uso coletivo, a gente tira, né? Então, isso, né? Eu acho a gente já tirou tudo, tá triste a sala, mas é assim, né? A criança vem, não é mais. E a criança a gente pede para vir com um acompanhante só também, quando precisa trazer criança. Então, essas coisas todas são avisadas. Então, na verdade, hoje em dia, a nossa consulta começa antes do paciente sair de casa. Né? Exatamente. E aí ele vem, exatamente. E avisar isso. A gente está falando de proteção, de limpeza, de superfície, tudo. A gente não vai ficar falando de tudo aqui, primeiro que não tem tempo, e outra que já vai sair, né? Essas normas todas vão estar lá no manual do conselho que está para sair. O cafezinho, a Cláudia está falando. Cafezinho também. Cafezinho. Estava lá aquela garrafa térmica, você pega, todo mundo vai apertar, danou-se, não adianta. Tem que ter dispenser de álcool gel e instrução para o paciente entrar diretamente para o lavabo, fazer lavagem de mão correta, fazer a escovação ali, uso de enxaguatório bucal antes de entrar para a sala de atendimento, e na porta, antes dele entrar na sala de espera, o capacho já está forrado com um pano umedecido com hipoclorito de sódio a 1%, e o spray ali do lado, porque se ele quiser, ele vai fazer o spray passar mesmo na sola do sapato para ele entrar no ambiente. Aí o spray com lisoforme? Pode ser lisoforme ou hipoclorito de sódio a 1%? Então, pode ser hipoclorito. É estragar os sapatos das moças. Não, é a 1%, Fê. Não é a 5%, 10%. Não estraga, não. Mesmo se for tênis, não estraga? Não estraga, não. Eu não pus. Mas pode ser quaternário de amônia, pode ser lisoforme. Pode ser lisoforme também. Eu falo, eu tenho muito medo, já imaginou? Pega um marido chato, que é chato, se sujar a roupa dele, se estragar, eu vou morrer. Não estraga, não. Hoje de mas tudo isso a gente tem que pensar, você tem toda a razão, porque são detalhes que fazem diferença para a nossa vida, fazem diferença na vida do paciente também, né? Eu fico sempre com muito medo da história do pé, porque o pé é muito perto da calça, sei lá, eu estrago o tênis. Aí eu acho que o spray, hoje eu consegui comprar um spray de lisoforme para quando chegar em casa limpar os sapatos, né?
É uma outra opção. Nós estamos aprendendo, pessoal. Mas a gente está falando do pano para limpar os pés, né? O sapato, desse pano lá na porta de limpar os pés. As botinhas, estraga. Eu estou falando nada de... Estraga mesmo. A gente que trabalha com motorista direto... Tá vendo? A área da saúde está fazendo uma revolução na formação desses calçados. A indústria de calçados vai mudar por nossa causa. Estão fazendo uma pergunta aqui, se pode usar o quaternário de amônia. Pode sim. Pode, você pode até deixar... Às vezes o capacho é difícil porque ele tem aquelas borrachinhas ou tem aquele negocinho, né? Mas você pode colocar um pano e deixar ali molhado, o pano molhado com quaternário de amônia. A Mini sugeriu um colega... A gente fez isso em casa, inclusive, né? Um colega do CRO sugeriu uma coisa bem legal, que é aquelas fraldas de cachorro. Sim, exatamente. Tapetinha. Porque ela umedece, né? Ela fica... E não fica também super úmida, mas ela é boa para usar, tapetinho higiênico, né? De cachorro. Tapetinho higiênico, isso. Cachorro. Legal, boa ideia. E tem um tapetinho também que ele forja uma grama artificial que você também pode colocar um líquido ali. Também dá para usar. Cachorro também, né? É legal. Aí eu acho que a ideia é boa essa do cachorro. Acho que é uma coisa boa. A gente vai ter que inovar, né, pessoal? Acho que agora... aliás, as pessoas que estão discutindo muito essa questão da pandemia, a sociedade, falam, né, que vai se destacar no mercado de trabalho, na vida, né, pós-pandemia, quem for criativo, ousado, né, quem entender que a gente está vivendo um outro momento e, portanto, precisa se adaptar rápido, né, quem for mais resiliente, né. Então, eu acho que isso tudo é o que nós vamos fazer agora, né. Então, pode usar, como aqui a Nilde está falando, acho que é homem, Nilde, eu não enxergo muito bem. Não, é doutor. Mas pode ser também o lisoforme. Pode sim. Eu falei mesmo do lisoforme porque eu fico preocupada com as roupas. Não, quando você vai espirrar, mas se você deixa no tapete para limpar os pés, não tem problema. Se a pessoa não bateu o pé ali. Então, o Nilden colocou a possibilidade de descolorir roupa, né, do hipoclorito. Então, isso é difícil, né? A pessoa vem do serviço, vem com um terno caro, aí acabou a roupa dele. Então, eu tenho um pouco de medo, né? Hoje eu depois posso pegar para vocês verem o lisoforme em spray. Achei super legal. É ótimo, ótimo. Acho que é uma coisa para gente usar. E você pode manter ali na porta. No borrifador, né, gente? O borrifador custa... Sim. Uma miséria, a gente tem borrifador de tudo agora, né? De álcool 70, que tem que ser o álcool 70, né, gente? Porque às vezes tem gente que fala que, nossa, eu comprei o 90, que é melhor ainda. Não é o melhor ainda. Não tem jeito, ele não tem ação. Ele evapora tão rápido que ele não consegue, ele não fica na superfície tempo suficiente para fazer a descontaminação. Então tem que ser 70. O 40 não tem álcool suficiente e o 90 é muito, né? Ele serve só para a gente ligar a churrasqueira. São dúvidas que, às vezes, os colegas têm, todo mundo pode ter dúvida, né? A gente está aqui para ajudar, mas a gente também está aprendendo. Nós, todo dia, aparece coisa nova, cada dia aparece um artigo novo, né? E a gente está estudando para... É o que a gente começou a falar no começo aqui, não sei nem se ainda já estava gravando quando a gente estava conversando, né? Que a informação chega tão rápido e nem sempre ela é boa, né? Então, a parte boa e a parte ruim da informação rápida. Deixa eu voltar um pouquinho lá na questão da N95, porque uma discussão grande que a gente teve no conselho foi o seguinte: realmente a gente está com falta de EPI no mercado. Para resguardar a N95, é possível eu utilizar a máscara cirúrgica por sobre ela, mas eu estou falando de um equipamento de proteção respiratória, quer dizer, é proteção do profissional enquanto ele estiver ali com eles instalados por causa da questão do spray. Quando eu uso a viseira é uma barreira para as gotículas maiores, principalmente que são produzidas ali na área de procedimento, né? Mas como o colega, o Celso, lá atrás, colocou, na verdade, a viseira, ela é uma barreira, mas ela não é uma barreira total, ela é uma barreira parcial.
Então, uma coisa é proteger a respiração e outra coisa é utilizar uma barreira. E aí, se você tem a opção de colocar os 3, a N95, uma máscara cirúrgica por cima e a viseira, ótimo. Se você não tem, aquilo que você tiver tá de bom tamanho. E aí eu queria dar uma dica, que até a Fernanda que trouxe para a gente, foi um professor do Instituto de Química, professor Henrique Toma. Ele tem 2 vídeos bárbaros no YouTube e ele ensina a você tanto produzir uma máscara muito barata, mas de muita qualidade, que ele prova que ela é melhor do que a máscara cirúrgica na detenção de gotícula, né? Quanto você, o que você deve fazer para fazer a seleção da sua máscara. Quando você não tem nada no mercado, a de pano vai servir, porque o que você tem é isso. Estamos hoje, no momento, com máscaras de pano, vamos tratar de usar essas daí. Mas os furos, os espaços na trama do tecido são tão grandes que eles permitem que os vírus passem, os micro-organismos passem, né? Então, isso é importante que a gente saiba. A trama do papel de filtro é uma trama ainda mais fechada do que da máscara cirúrgica. É filtro de café. Que a gente filtro tá de café, Maris, papel de filtro, só para eles entenderem que é filtro de fazer café. E ele ainda a gente pode subir esse vídeo no Telesaúde, né? Exato, é um vídeo sensacional. No Instagram do Telesaúde. Sensacional, porque ele ensina você a produzir uma máscara barata, de qualidade, com R$4 você produz 60 máscaras. Então o paciente chegou, ele está sem máscara, quando você terminou o atendimento, você mete máscara no paciente, manda esse cara embora. Então, você está dando para ele um valor, você está resguardando o seu recurso, que também é bastante importante, mas com qualidade, né? Então, essa é uma máscara legal também para proteger o N95, né? Claro. Eu acho que a gente precisa, eu até trouxe aqui, para o pessoal ver, essas máscaras estão sendo feitas pela minha mãe. De TNT, duplo ou triplo, né? Depende do bom humor dela, e de dinheiro. Né? Perfeito. Eu tenho saído, para não usar a máscara cirúrgica, porque eu sei que quem precisa da máscara cirúrgica é quem está atendendo paciente, né? Então, eu tenho saído com essas máscaras. Ótimo. Até para resguardar no mercado essa questão das máscaras cirúrgicas, né? A gente não tem encontrado. E quando você não tem a cirúrgica, ela serve para usar com respirador, né, Maine? Depois joga essa daí fora. Então, faz de tecido, né? Faz de TNT, várias cores para combinar com as roupas. Então, Fer, fala para sua mãe fazê-la dupla com espaço entre elas para a gente colocar o papel de filtro. Isso que a gente está fazendo. É isso que a gente está fazendo. Então, elas têm espaço aqui, entre elas, que é exatamente para a gente colocar o filtro. Perfeito. São as saídas, né? E a gente tem visto, eu tenho contato aí com algumas costureiras e tal, elas também têm feito um trabalho super legal de disponibilizar para a população em geral essas máscaras, mas a gente recebeu uma pergunta aqui pelo WhatsApp agora há pouco de podemos usar essa máscara também no consultório odontológico? Você não acha máscara para comprar de jeito nenhum. Né? Isso que a mãe estava falando, nós vamos trabalhar com aquilo que a gente tem, mas você já sabe, por exemplo, uma máscara dessa, se você colocar o filtro de papel no meio, você vai aumentar muito a capacidade de filtrar. A viseira vai melhorar, né? Você vai ter menos contato com o spray, porque o spray chega a molhar a máscara, às vezes, dependendo do preparo que você está fazendo, né? Então, eu acho que é isso, é a gente ter soluções, né? Então, e aí... Concordo plenamente. Né? E você só percebe o tanto de coisa que espirra em qualquer procedimento, não precisa nem ser com alta rotação, quando você usa a viseira. Quando você tira ela, aí é que você percebe o tanto de partícula, né? Não é só saliva, né? De tanto de coisa que espirra ali, quando você usa a viseira é que você percebe isso. E isso que você falou, Maris, é super importante. Porque não é só quando a gente produz spray. Espirra natural, a pessoa pergunta coisas para você durante o atendimento. Mas, doutora, mas isso que você vai fazer dói? Pronto, ela fez essa pergunta, ela lançou para o ar saliva. Nossa. Então,
Não, e você vai fazer um exame clínico, a saliva espirra, às vezes. Né? Então, a gente é para usar sempre, né, a gente tem falado que da horoscopia, né, dessa inspeção oral até os preparos cavitários, tudo é muito risco, porque você colocou um palito de madeira, colocou um espelho na boca da pessoa, às vezes ela tem um reflexo de vômito, ela tosse, e aí você vai se contaminar, né? Esses dias a gente recebeu uma teleconsultoria aqui via Telesaúde Unifesp, de uma pessoa pediatra que já tinha atendido uma criança, já tinha examinado a garganta, já tinha tossido, já tinha vomitado, já tinha tudo. Verdade. A criança estava com suspeita de Covid. A pessoa ficou desesperada, mas ela tem que, todos os pacientes, ela tem que usar máscara, ela tem que usar luva. Não pode ser só aquele paciente que ela acha que tem Covid. Nós começamos essa live falando isso. Todos os pacientes são potencialmente doentes, né? Carregando o vírus, eles podem estar portadores do vírus. Então, assim, não tem conversa. Né? Não é assim, depois ficar desesperado. Não, tem que se proteger antes. Vai fazer um exame clínico, é o mesmo EPI que você usa. E a gente não pode ficar passeando pela sala de espera paramentada, né? Também. Não, por favor, gente. Falando de desparamentação, de proteger nosso paciente no ambiente de trabalho também, né? Porque a gente sempre teve aqueles jalecos bonitinhos, desenhadinhos, doutora Cherry, doutora não sei o que, né? Todo bonitinho, de tecido que a gente andava para lá e para cá, né? Com esses jalecos. Isso também já não dá mais para fazer agora nesse momento. Nesse mesma pegada, falar um pouquinho dos colegas que estão nas unidades básicas de saúde. Sim, claro, claro. Sim, claro. Né? Que é quem está enfrentando mesmo a pandemia. Pensar nessas clínicas modulares e pensar em como viabilizar o atendimento nesses ambientes também, né, de clínica compartilhada, né? Então, acho que a gente vai ter que também, não vai poder ser hoje, mas a gente vai precisar pensar um pouco em como retornar essa odontologia também no Sistema Único de Saúde, né? Para além nas universidades, né? E nas universidades. E nas universidades. Os professores com esse pepino na mão, né? De retomar as clínicas das universidades. Eu trouxe o lisoforme, não é propaganda, ninguém está pagando nada. Para mostrar, né, que a gente pode ter um sprayzinho desses no consultório. Aqui na porta de casa, está na porta de casa. Chegou, passou o negócio antes de entrar de casa. Outra coisa que tem que fazer muito hoje nos consultórios, nas salas de espera, nas unidades básicas de saúde, é aumentar muito a higiene dos chãos, né? Da superfície de um modo geral, mas do chão. Então, o paciente saiu, limpar tudo com hipoclorito. Então, o que está acontecendo hoje, o tempo demora mais para atender o paciente, porque esse EPI todo incomoda. E o tempo entre um paciente e outro também tem que ser diferente, porque até tudo demora muito. Tem uma colega aqui perguntando como é o atendimento, né, Mene, no SUS, que não temos local para desparamentar. Esse desparamentar que a gente fala é tirar esse jaleco descartável, né, que está por cima do outro jaleco seu, ou do teu pijama cirúrgico, ou o que quer que seja que você esteja por baixo, né, mas é tirar todo esse descartável de uma forma cuidadosa, né, pegando pela parte de trás, quando você fala do jaleco. Quando você vai tirar o gorro, é pela parte de cima da cabeça, pela parte de trás, o cuidado de descalçar a luva, de pegar a máscara pelo elástico ou pela tira dela, né? Então, esse material descartável a gente tira e joga tudo no lixo antes da gente sair na sala de espera, né? Antes de atender outro paciente. Como no centro cirúrgico, um hamper, né? Você vai ter um lixo só para descartar material contaminado, né? Como cirúrgico, você usa esse disparamento e põe tudo no hamper. Então, você vai ter que fazer a mesma coisa, você vai ter que ter um hamper. Patrícia, o Sistema Único de Saúde, assim como o sistema privado, vai ter que se adaptar a essa nova realidade. A gente, claro que neste momento em que a pandemia está pegando nas UBSs, é muito difícil sentar com a gestão e discutir com a gestão como vai ser esse processo de trabalho da odontologia no Sistema Único de Saúde neste momento. Está no olho do furacão, né? Então, neste momento, por isso que a gente faz uma distinção entre o cuidado odontológico no Sistema Único de Saúde e o cuidado privado. Porque hoje, realmente, o que está acontecendo hoje? O dentista do Sistema Único de Saúde, ele é um profissional de saúde que está indo para a frente de batalha da pandemia. Né? Então, nós
colegas fazendo triagem, fazendo acolhimento, fazendo tratamento de casos leves de síndrome respiratória, né? Os colegas, porque o dentista é o único profissional, além do médico, que pode prescrever. Então, se ele treinado, nós estamos também para o Observatório Ibero-Americano de Políticas Públicas, o Gilberto Puca está aí, beijos para você. Oi, Puca. Semana que vem sobre isso. A gente está montando um documento, com base no documento do sistema inglês, né, do NHS, que fala exatamente até o que o dentista pode fazer frente à pandemia, se ele for treinado. Né? Então, eles sugerem até que a pessoa vá para lidar com os respiradores, né, o dentista, nos hospitais. Tem lá um documento muito legal que a gente está preparando também, traduzindo para o português e para o espanhol. Então, é isso. Então, existe uma diferença. Esse cara ele é profissional de saúde, ele é integrante de uma equipe de saúde da família ou de atenção primária, e ele vai para o front. E aí, neste momento, não há espaço na unidade para se pensar em retorno da agenda da odontologia. A odontologia é mais útil nessa frente de batalha da pandemia. Mas, a médio prazo, o SUS vai ter que se debruçar sobre isso. Então, é importante que os gestores já comecem a pensar, né, a gestão central, estadual, municipal e federal, como que essa odontologia vai retornar, como o Brasil Sorridente se reativa, né, depois dessa pandemia, porque hoje a gente só está atendendo as urgências mesmo, né? Tem uma pergunta do André aqui, né? Isso. O André é meu colega, dá aula comigo na faculdade. Tudo bem, André? Está aderindo ao pijama cirúrgico e está usando avental descartável. Se usar a gramatura 40, o ideal é trocar cada paciente. Esse é o ideal, André. Eu não sei se você estava aqui no começo, né, quando a gente estava falando, mas como nós estamos falando de falta de EPI, né, ou a gente não encontra esse material, a solução seria colocar um de plástico por cima, né? E esse sim seria descartável. Que pode ser a sugestão que a gente estava falando aqui no começo, seria esse de cabeleireiro, né? Sim, que ele é barato, é de qualidade e você descarta, você usa mais uma barreira, né? Mas se você tem bastante EPI, né? Aí o ideal é diferente. Mesmo. O ideal A doutora Patrícia, ela é gestora e ela fez uma pergunta bem interessante, que quantos pacientes a gente vai poder agendar? E as urgências? Patrícia, um dos trabalhos, das referências que a gente levantou é a seguinte, na verdade, se você tiver ar renovado, esse ambiente... Eu acho que caiu o Instagram, não sei se é porque deu tempo, mas o Instagram caiu, que pena. Pode ser. Não, vamos continuar gravando, porque daí fica gravado, né? Patrícia, então, se você tiver ar circulando, terminou o atendimento, o paciente saiu. Você tem que abrir porta, janela, deixar tudo ventilado por 15 minutos. 15 minutos é suficiente para aquilo abaixar, o aerossol que foi projetado, baixar e sumir, dispersar, e então você pode fazer a limpeza do ambiente. Fez a limpeza adequada, começando sempre pelo lugar menos contaminado, indo para o lugar mais contaminado, aí tranquilo, é o momento de você atender um novo paciente. Sempre não deixar pacientes esperarem na sala de espera, porque daí fica acúmulo de gente e não vai obedecer o espaço entre uma pessoa e outra, né? Então, acho que a gente teria que terminar agora, né? Essas casinhas, né, Menin? Se vai manter gente na sala de espera, pedir para colocar uma máscara. É o que a gente estava falando, a nossa consulta agora começa antes do paciente sair de casa, né? 15 minutos, Patrícia. Para ele trazer a própria máscara, para ele fazer tudo isso, já está nas orientações que a gente passa por mensagem para o paciente antes dele vir. Né? Sim. Então, viu, Patrícia? 15 minutos. Circulando o ar, aí depois circulando o ar. Limpar. Isso. Aí você vai começar a limpeza. É uma meia hora limpando. Vamos lembrar, né, pessoal? Alta rotação é esterilizável. A gente precisa autoclavável e peça de mão suficiente para atender o número de pacientes. Nós não vamos mais poder usar o quilo 70, não. Não dá mais. Tem coisa que a gente fazia que a gente já sabia que era errado, né? Vamos falar baixinho para ninguém ouvir a gente? Agora não vai rolar mais. Agora a gente vai ser mais severo com
essas questões de biossegurança. A alta rotação tem que ser esterilizada, né? A cada paciente. Sim, sim. Então, essas Gente, a conversa tá boa, né? esse Como diz o outro, a conversa tá boa. Mas... E eu acho que a gente vai ter que marcar algumas outras vezes para continuar conversando sobre isso, porque como as professoras falaram, tem novas referências a cada momento, o que está sendo produzido de conhecimento agora é absurdo, e nós estamos em contato e levantando tudo isso a todo momento para trazer para você a melhor referência, a melhor evidência, né? Aí nós vamos procurar um sistema melhor, né? Fazer uma live mais Ivete Sangalo, né? De pijama. Eu acho que a Manu passando com o cachorro já teve, né? O pessoal de TI aí Easter egg. A gente tem que fazer uma live mais Ivete Sangalo, assim, acho que a gente vai ter que melhorar um pouco. Certo? Tá bom, pessoal? Obrigada, muito obrigada. Obrigada às professoras pela companhia, foi muito obrigada gostoso. Obrigada a todos pela conversa. Com vocês. A gente sempre aprende. Qualquer dúvida, eu tchau, tchau. Pelo Instagram da Unifesp, a Andrea vai passando para a gente responde, tá bom? Podem colocar no Instagram da Unifesp também sugestão de outras lives que vocês queiram. Aí sim, ótima ideia. A gente procura fazer, tá bom? Tchau, gente. Tudo de bom, fica com Deus. Tchau. Fiquem em casa. Em casa. Se puder. Do conselho deu 3.000. É. Então, eu acho que a gente